Na live de hoje eu conversei com o meu colega registrador de imóveis de Caxias, o Eduardo Nunes, sobre adjudicação, alguns casos práticos e incorporação imobiliária. Antes de assistir essa live, dá um like aqui para nós e te inscreve no canal para a gente produzir muito mais conteúdo para você. Bora estudar? Hoje a gente ficou de conversar um pouquinho sobre incorporação imobiliária. Você que já fez várias incorporações aí nesse registro de imóveis. E também conversar sobre adjudicação, que são temas até correlatos, né? Afinal, da incorporação pode nascer uma adjudicação, né? Então, professor, quem sabe a gente faz uma dinâmica um pouco diferente hoje. Vamos falar sobre o cliente adquirente, algumas situações dele, né, que estão relacionadas diretamente à adjudicação compulsória, e depois falar sobre ele na questão da incorporação imobiliária. Boa. Promitente adquirente. Promitente. O cara que se enche de expectativas, o cara que se apaixona pelo imóvel e que muitas vezes acaba não enxergando a floresta, apenas a árvore. E aí ele se joga. E muitas vezes dá certo, mas muitas vezes dá problema. Vamos lá. Não, inclusive tem uma situação que eu tive uma reunião, que foi segunda-feira, eu fiquei algum tempo com as partes, tentando entender o problema, né? A advogada teve um pouco de dificuldade de explicar, mas era uma situação onde havia uma promessa de compra e venda de uma área, né? Até imóvel rural. Não sei se alguém já lhe questionou se a adjudicação compulsória pode ou não para o imóvel rural, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a essa possibilidade, mas possível, né? Sim. E a área que tinha sido prometida à venda de 2 hectares. O promitente vendedor veio a falecer. O promitente adquirente, né? Os promitentes adquirentes, que eram um casal, se divorciaram. Uma fração desse imóvel ficou para um, a outra fração para o outro. Não fizeram a partilha de bens. E um do casal cedeu seus direitos de aquisição. Tá, peraí. Deu divórcio, eram 2 hectares. Cada um ficou com 50%. Eles não partilharam o bem. Mas um deles cedeu seus direitos da partilha. Essa cessão foi feita por escritura pública ou instrumento particular? Particular. Instrumento particular. E uma fração de 12 mil metros quadrados. Imóvel rural. E a advogada pretendia 2 hectares, Renata, a fração mínima de parcelamento aqui em Caxias. E ela pretendia a adjudicação compulsória especificamente daqueles 12 mil metros quadrados, ou seja, 1,2 hectares, destacado do todo. Tá, mas ele não tinha medido esse 1.200 metros quadrados, né? 12 mil metros quadrados, ele não tinha medido. Ele tinha levantamento topográfico identificando as duas áreas. Aí fomos a matrícula de poucos metros quadrados. Mas, obviamente, né, professor, pelo fato de ser fração abaixo da fração mínima de parcelamento, ele só destacaria com autorização do INCRA. Decreto 62504. Se você não sabe, anota aí, decreto 62504 permite imóveis abaixo da fração mínima de parcelamento. É um dos diplomas legais que permite. Parece que ele até teria condições, porque ele tem um PESC-PAG na... Daria. Não tem atividade rural. Então... faz um hotelzinho junto com o PESC-PAG e aí já pede para o INCRA autorização. E aí eles queriam destacar. Se viesse só os 2 hectares, de repente até seria mais difícil pelo fato de não restar dentro daquela área 2 hectares, né?
Mas como ela estava dentro dos 5 hectares, quem sabe isso auxiliaria e possibilitaria que eles fizessem esse destaque de área. Mas e aí? Toda aquela situação, primeiro, falecido o promitente vendedor, qual é a solução para que pudesse? Faleceu um dos divorciados, isso? Não, o promitente vendedor. Ah, no caso, os divorciados só tinham a promessa também. Só tinha uma promessa. Mas que legal! Então, deixa eu então recapitular a história. Alguém vendeu para o casal se divorciou e partilhou, então partilhou não, ficou o imóvel, que ainda estava em promessa, metade para cada um. Um deles cedeu sua metade, né? Cedeu sua metade. E aí agora a pessoa que comprou quer fazer a adjudicação compulsória, mas essa adjudicação não é apenas contra o cara que divorciou. Ela é também lá contra o primeirão. Exato, todos os contratos, todas as quitações, para poder chegar até ele. Né? Se viesse apenas contra quem cedeu para ele, ele não alcançaria a propriedade, porque faltaria alcançar o proprietário tabulário. É uma complexidade, porque ele só quer a adjudicação da parte que cederam a ele. Me parece que, nesse caso, primeiro teria que ter a adjudicação dos 2 hectares, e aí seria legitimado frente à cessão parcial da promessa de compra e venda. Mas olha que interessante esse caso. Tem umas coisas aí que eu não tenho no meu registro de imóveis fantásticas. Eu acho muito legal, né? Então, o promitente vendedor, ele morreu, só para eu ir mais lá no fundo da questão, no âmago, né? Na glândula pineal do problema. O promitente vendedor vendeu, ele morreu. Os herdeiros não fizeram inventário desse bem, deixaram quieto. Não fizer. Não, vamos dar uma piorada, então. Mas não desse bem. Omitiram esse imóvel, porque esses 5 hectares, no todo, já tinha sido vendido. Prometido, no caso. Então, já existem várias chacrinhas ali. Seria, inclusive... Tava demorando para aparecer a chacrinha. Inclusive, o Ministério Público, né? Por conta do parcelamento irregular de solo. Não. Inclusive, aí. Tá, então na verdade, o primeiro dono, ele vendeu várias frações para chacrinhas. Um dos adquirentes é esse casal. Esse casal se divorciou e fez um acordo que cada um ficaria com 50% da chacrinha que eles tinham a promessa de compra e venda. Um deles passou para um terceiro. Agora o terceiro quer fazer a adjudicação. E aí, seria ele o cessionário? Não, mas o imóvel não tá dividido. Eu entendo que tem uma jurisprudência da STJ que fala que não pode fazer adjudicação se o imóvel não está desmembrado. Eu li essa jurisprudência. Não pode, tem que primeiro desmembrar o imóvel para fazer a adjudicação. Nesse caso aí, ele não está desmembrado, né? Se aplica, mas ela é uma resposta a uma questão de loteamento, né? Eu não posso adjudicar um lote de um imóvel que não está com um parcelamento regular. Exato. Ele está totalmente irregular o imóvel. E é importante porque colocou como legitimado a requerer a adjudicação o cessionário. É cessionário, mas ele é cessionário de uma parte. Ele poderia, no caso, requerer a adjudicação para que o promitente cedente, né, ou cedente, no caso, tivesse propriedade para que transferisse para ele, depois a fração dele. Como é que fica, né? Não, mas é que a adjudicação, nesse caso, ele tem que entrar contra também lá o primeiro cabeça de tudo, que é o promitente vendedor, né? Doutor, acho que o áudio está falhando. Eu vou tentar mudar para 4G. Muda aí, muda aí. Veja se melhorou. Eu acho que deixa ele conectar bem. Vamos de novo.
Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Vai aqui voltar? Qual é o som que está falhando? É o meu ou é o do Eduardo? É o meu. Ó, por enquanto funcionando. Vamos lá. Funcionando? Então vamos lá. Ouvindo bem? Então tá. Então vamos lá. Parou. Então, da legitimidade dele em requerer essa adjudicação compulsória, mas teria sim a jurisprudência do STJ no não possibilitar a adjudicação do lote, ou seja, da fração, falhando ainda, pelo que eu entendi. É que os recados estão atrasados ali agora, porque quando a gente pergunta, até que a pessoa responde e o Instagram publica, ó, agora tá no agora melhorou, ó. Então, segue que se der eles vão falar de novo. Bom, então é uma situação bastante complicada. E o que se sugere para uma solução nesse caso? Me parece que ele teria que cair para o lado da usucapião. Também acho. Também. Porque como é que ele vai solucionar o problema dele? Vai buscar num instrumento que seria para auxiliar a pessoa a alcançar a propriedade com mais celeridade, mas ele teria uma série de problemas e ele de repente, mais se desvincularia desse condomínio, porque o INCRA, não sei se ele atenderia todos os critérios do INCRA para ter. Tá, mas aí a gente vai cair na história da usucapião da chacrinha, né? Essa é a campeã mundial, né? Campeã olímpica, mundial, Copa do Mundo, a mais procura essa e usucapião de herança. Usucapião de herança de chacrinha, então, é o top 10, né? É o top 10, né? Porque a chácara normalmente é um parcelamento irregular, de regra, e aí o cara só tem a promessa, ele nem comprou ainda, tá comprando, né? E quer regularizar na usucapião. E aí a minha pergunta tá na área rural ou tá na área urbana essa área aí? É rural? É rural. Não é rural. E ele tem uns açudes, pelo menos, assim? Tem, porque ele tem açude porque ele cria peixe, né? Então ele tem um pesque-pague lá. Mas então ele pode romper a fração mínima de parcelamento com aquela jurisprudência que fala da possibilidade de uso capião de imóvel rural abaixo da fração mínima de parcelamento. Ele poderia tentar, né? É. Parece que seria a melhor solução. A gente acaba não estimulando justamente, sabe que a gente Sei, não. da coisa, né? Então, se eles chegam com um pedido, né, a gente tem que dar andamento, ajuda de possibilitar, mas não estimulamos, deixamos a advogada conduzir nesse caso aí para não ter problema, né? Eles não trazem todas as informações. E o Não. engraçado é um município que é formado por minifúndios. Muito difícil. Inclusive, georreferenciamento, dá para contar nos dedos os que a gente fez de imóvel rural. Pouquíssimo. E A questão é que se você estimula a uso capião rural abaixo da fração mínima, não é que não possa, né? Mas se você estimula, você cria um outro problema na outra ponta, né? A gente sabe como funciona. As pessoas vão começar a retalhar imóveis, colocar para venda e vão dizer assim na hora da venda: depois tu fazes o capião. Tem vários que fazem no cartório. E aí começa uma confusão do troço. Porque já existe muita gente que vende essas chacrinhas dizendo: não, isso aqui depois tu vai fazer uso capião. Já existe isso. Agora, se tu dissesse, não, realmente a gente faz, aí, nossa senhora. numa experiência de balcão, o corretor chegou com uma plantinha toda picotadinha, né? Eles, não, eu vou fazendo as vendas aqui, depois a gente sabe que eles não vão conseguir registrar, mas a gente vai fazendo uso capião. Daí a gente foi ali, tirou uma cópia e disse, olha, toma, meu amigo, aqui tá teu contrato, mas eu fiquei com uma cópia. Para uma pedido que seja, eu vou encaminhar isso para o Ministério Público. É uma foto.
a que façam, porque sabe, depois do adquirente é que vai estar num problema, né? Vai estar em condomínio, vai passar por tantas dificuldades aí, né? Exato. Deixa eu só pegar aqui o número do decreto, só para conferir se eu não estou louco. Não, tá aqui, ó. Decreto 62504. O pessoal estava perguntando qual que era o decreto que fala abaixo da fração mínima de parcelamento, tá? Tem outras normas, né? Mas esse aqui é um decreto bem conhecido. Sabe que a primeira vez que eu peguei para trabalhar esse decreto, o pessoal estava fazendo um posto de gasolina na área rural. E a minha fração mínima era 3 hectares e ele estava fazendo com 1 hectare. E eu dizia, não pode. Daí veio a autorização do INCRA e veio transcrita na escritura e eu transcrevi ela dentro da matrícula também. Aí consegui desmembrar essa área abaixo. Né? Mas esse caso das chácaras não é tão fácil, não. Mas é interessante porque, além da chácara, a questão da adjudicação, né? A adjudicação é algo que todo mundo agora está naquela. Dá, não dá, né? Está todo mundo no mesmo barco. Mas nesse caso me parece mais uso capião, se possível. Se possível. Mas a esse caso que eu falei antes, é impressionante. A gente ainda não encontrou, fora essa questão que trouxeram ontem, um pedido de uso capião extrajudicial de imóvel rural que esteja abaixo da fração mínima de parcelamento. Ainda que a regra daqui é minifúndios, imóveis na sua maioria com 2, 3, 4 hectares. Né? A zona rural aqui era toda formada assim, praticamente toda Mas formada. tem muito minifúndio no Brasil, né? Por municípios, tu vê claramente. Eu trabalhei já em vários municípios de minifúndio, que você tem ali, os proprietários têm 20 hectares, né? 15, 30, 40, que eu considero minifúndio, né? E aí ele vende, dos 20 ele vende 10, né? Daqui a pouco dos 10, aí o cara faleceu, deixou 3 filhos, aí os 3 já ficaram em condomínio lá dentro, aí um dos filhos se divorciou, e aí isso vai... O Brasil tinha que olhar a realidade desses municípios com minifúndios para poder ter uma norma que melhorasse, né? Agora mexeram na fração mínima de parcelamento, né? Flexibilizaram. Mexeram, né? Mas aqui continuou 2 hectares. Se eu não me engano, teve Que é bom. 2 hectares alguns. é bom, cara. 2 hectares é bom. Nossa, dois é. Tem gente que é 10, né? O italiano, quando veio para cá, eles receberam 27 hectares. Família. Então, imagina, a hereditária aí fez várias divisões e vendas, e então, realmente, a maioria é menor, né? Tudo Sim. minifúndio. Bom, esse é um caso de adjudicação que tu trouxe. E o que mais tu trouxe para nós hoje? Não só de adjudicação, Vamos tentar mas incorporação imobiliária, né? incorporação. Imobiliária. O que o senhor me diz? Né? Dentre os legitimados a requerer a incorporação imobiliária, a gente tem o promitente adquirente. Paulinho, de Goiânia, ele me questionou, e aí, Eduardo, como é que vocês estão aí? Vocês têm algum caso de promitente adquirente solicitando registro da incorporação imobiliária? Isso é normal? Digo, olha, Paulinho, legitimidade eles têm. A legislação coloca eles na qualidade de incorporador. Mas na prática eu não tenho nenhuma situação. A Eliana trabalha com nós e ela trabalha há 30 e poucos anos fazendo incorporação imobiliária. Então, Eliana, me socorre aqui. Eu nunca vi na prática. Tu tem alguma lembrança de alguma situação do promitente adquirente requerendo a incorporação imobiliária? E ela, não, Eduardo, nunca vi isso na vida. Porque, na Imagina. verdade, só para o pessoal se situar, o cara comprou o imóvel, ele tem uma promessa de compra e venda e ele vai requerer o registro de imóveis, o registro da incorporação. Seria isso, né? Exatamente. E aí cria uma série de questionamentos em cima de tudo isso. Né? A legislação possibilita. O que eu preciso ter?
fazer para aceitar? Primeiro de tudo, a promessa de compra e venda registrada. Que o promitente tem a emissão na posse. Porque como é que ele vai cumprir se ele não tem emissão? Um contrato irrevogável e irretratável. Tem que estar quitado ou não? Não tem, não, é uma promessa de compra e venda, com possibilidade de parcelamento, com pagamentos futuros. Não, ela não precisa estar quitada. Não tem essa exigência. Não é uma imposição legal. Não posso dizer, cadê a quitação? Cadê a segurança para os promitentes adquirentes? Né? Da futura unidade autônoma ou dos adquirentes da futura unidade autônoma. É outro ponto que se questiona também. É possível adquirir, né? Mas o contrato, ele tem que ser irrevogável e irretratável. Ele tem que emitir o promitente adquirente na posse. Senão, como é que ele vai construir se ele não está em cima do terreno? Ele não pode ter cláusula que vede a venda de frações. E ele também tem que ter uma cláusula que autorize ele a demolição e construção em cima daquele terreno. Bom, exato. Então, quer dizer, na verdade, na promessa, nós teríamos que observar alguns requisitos que permitiriam ao promitente comprador fazer essa incorporação, né? Não bastaria só a promessa, teria que ser uma promessa com algumas cláusulas a mais, né? Ela não é, eu acho que até a legislação falhou, né, em que deixou de exigir que constasse alguma cláusula que autorizasse o promitente adquirente a incorporar sobre o imóvel. O loteamento tem uma previsão agora de um gestor lá, administrador, fazer o loteamento que não está no nome dele, mas tem que ter um documento expresso, né? E os mesmos estimados, né? Os mesmos estimados que dá a incorporação. O promitente adquirente, construtor, corretor de imóveis, enfim. São bem parecidos, né? Na composição. Mas esse contrato, o legislador deixou de exigir que mencionasse expressamente o promitente adquirente pode incorporar sobre aquele imóvel. Ele só colocou essas cláusulas, mas não seria um contrato padrão, porque ele teria autorização para demolir e construir em cima do imóvel. E a outra cláusula que poderia ser dita, mas precisa que diga expressamente que pode vender frações em cima daquele terreno. Não, ele não pode ter cláusula contrária a isso, mas não precisa ter cláusula que diga que ele pode vender sobre frações, né? Então, toda sorte, o promitente adquirente ele pode ser um incorporador. Mas depois, né? E ele precisa, além do contrato, juntar algum outro documento. Se a gente pensar no construtor e no corretor de imóveis, né, ou no cônjuge que sozinho incorpora sem a presença do outro cônjuge, eles precisam, todos esses, de uma procuração. Seria exigível para o promitente adquirente? Não é o caso, né? Não, por isso que não aparece, sabe? Quando aparece é tartaruga em cima do poste, né? Como é que ela parou lá, né? Como é que o cara fez isso, né? Por isso que não aparece de regra esses pedidos no cartório de imóveis do promitente comprador. Todo mundo já fica ressabiado, né? A tendência natural é essa. Só mandar um abraço para a irmã, ela entrou aí, professor, não sei o que ela está fazendo, ela é dentista, está perdida aí. Quem entrou? A minha irmã entrou na live ali para assistir, mas não sei, ela tá perdida aí, porque é dentista, não tem nada a ver com... Não, mas dentistas são bem-vindos também, né? Vem dar uma olhada no irmão, né? Vem dar uma olhada no irmão, né? Sabe? E aí? E de incorporação? Essa do promitente é boa. Interessante, aí, né? outra questão. Quando faz incorporação, né? Por isso que um amigo meu falou esses tempos. É mais fácil não fazer a incorporação do que fazer. Por quê? Senão, porque é muita burocracia. Eu disse, cara, se deixar solto, aí sim, que a coisa vai, né? Eu até concordo que há um engessamento, né? Mas, ao mesmo tempo,
Se nós deixar solto, aí a coisa desgringola, né? Porque já é um problema hoje. Ele trata com o bem da vida, né? Precisa ter algum regramento, não pode ser como já foi em outros momentos, né? Antes da legislação, que eram contratos que apenas geravam direitos obrigacionais, que a pessoa não conseguia coisa, né? Então, eu acho que ela precisa de algumas melhoras, mas ela tem A necessidade. legislação só é dura porque tem muita sacanagem no meio. O cara que compra um apartamento, promitente comprador, se ele está comprando para a vida dele, muitas vezes vai ser o investimento mais alto que ele vai fazer na sua vida. Se ele não é investidor, né? Investidor é diferente. Mas tipo, o cara vai comprar o apartamento, a casa para a família dele. Então, o grau de vulnerabilidade dele nesse momento é grande. Ele não é acostumado a fazer compra e venda todo dia. Ele está comprando um imóvel que é um imóvel que ele espera passar anos. Ele provavelmente vai pegar, vai parcelar, vai juntar suas economias. Então, ele não. E você dizer para ele assim: ó, precisamos contratar aqui uma assessoria para ver se essa incorporação está boa ou não. Ele já está olhando o imóvel, já está com o desenho, com a maquete, ele está interessadíssimo naquela compra e venda, ele está querendo fechar o negócio logo, ele já deu a entrada muitas vezes. Então, ele é uma parte mais vulnerável. Por isso que a legislação endurece um pouco mais, porque senão dá um estouro e ele perde tudo. Perde E o tudo. impacto social não é só um impacto com relação ao adquirente. É só a gente pensar na Encol quando aconteceu aquele problema. Claro, era uma incorporadora, uma das maiores, né, que existia aí no Brasil, certamente maior. E ela teve um impacto enorme na economia do país. Mas em menor escala, a gente percebe nos municípios aí, quando uma incorporadora tem a falência, é um impacto muito grande, é um problema. E mesmo incorporadoras que buscam o registro, elas precisam a sua conclusão. E quando não tem conclusão, é um problema social que precisa ser enfrentado. Inclusive, não sei se aquele artigo que eu lhe encaminhei, em algum momento ele vai ser publicado, ele não foi nessa oportunidade. Não foi na revista do RI dessa vez, não? Não, ela não foi porque faltou espaço. O Lamana mandou o artigo dele de adjudicação compulsória extrajudicial e ele teve umas 20 páginas. Daí o Lucas do Irix me ligou e disse: Eduardo, tem problema? O que eu quero é contribuir com vocês. No momento que vocês Isso. puderem, beleza, publiquem. Não tem problema, não. Daí ele, tá, então na próxima a gente publica. Claro, não tem problema algum. Mas ele tem um apelo ao fim, né? Porque é uma questão que a gente vê no balcão, isso é um problema bem grave. O incorporador registra a incorporação, promete ou mesmo vende as futuras unidades e depois não faz a conclusão, que é uma obrigação dele. E muitos adquirentes precisam dar essa obra para poder efetivar vendas. E às vezes não conseguem reunir, muito menos formar a comissão de representantes. Né? Esses dias eu estava questionando uma assessora imobiliária, trouxe um outro problema que andar esse do promitente adquirente. O porquê que não formavam a comissão de representantes? Ela é muito bonito na legislação, mas na prática não consegue reunir essa comissão. Quem é que quer se responsabilizar por uma obra? Quem é o adquirente que assumir esse compromisso? Não existe. Às vezes é difícil até conseguir para síndico, é difícil. Para síndico é difícil. Então, imagina, para conduzir uma obra, né? Então, ele tem... Mas sabe que essa da compra e venda, estava lembrando agora enquanto tu falava, uma vez um amigo me disse: Marcos, o cara vai construir um prédio ali, vai vender os apartamentos na planta, bem abaixo do preço do mercado. Porque, para quem não entende de mercado imobiliário, quando tu compra na planta, tu dá uma entrada, paga mensal, faz uns reforços e, ao final, o prédio está pronto, aquele imóvel no final valoriza perto do que tu pagou, sabe? Tipo, vai comprar 300 mil e vai valorizar, depois de pronto, por muito mais. Então, há uma grande jogada aqui para quem investe, né?
eu sei porque eu já comprei, então é normal, a gente já mira quanto vai ficar. E daí, esse meu amigo, vamos comprar. Daí eu disse, mas quem é que está construindo? Essa é a primeira pergunta que o cara tem que fazer. Quem é que está construindo? Aí ele disse, não, é fulano de tal. Daí eu disse, eu já ouvi falar dele, né? Eu ouvi interior, todo mundo meio que se conhece, né? Mas era de outra cidade, né? Eu já ouvi falar. Mas tá bem. Não, tá tudo ok, o cara tá bem, o cara tá construindo 4, 5 prédios na região. Daí eu já abro os olhos, né? Peraí, se o cara tá construindo 4, 5 prédios, tem duas opções. Ou o cara tá muito bem, e aí todo mundo sabe quem é que tá muito bem, ou o cara tá pegando de um, botando no outro, pegando do outro, botando no outro, né? Ele tá fazendo aquele giro e, ó, suando e dormindo pouco. Que também pode dar certo. Tudo bem, pode dar certo, né? Daí perguntei, tá, mas tá registrada essa incorporação lá no cartório daquela cidade? Não, está tudo encaminhado. Eu já não gosto da palavra encaminhado. Eu gosto, encaminhado não é uma palavra que me deixa feliz, sabe? Daí não estava registrado. Daí eu saltei fora do negócio. Daí esse meu amigo, ele começou a incomodar. Disse, cara, vamos comprar. Eu disse, não vamos. Cara, o preço é bom, tu bota para alugar. Eu disse, não, sou chato. Daí ele assim, se tu quiser eu te empresto o dinheiro. Eu disse, não quero. Não quero comprar. Era tipo 120 mil, eu acho, para valorizar depois com 180. Não quero. Daí passou um tempo, eu peguei a bike, fui dar umas pedaladas pela região, passei lá na obra, tava lá o esqueleto só. E aí tu sabe, né? Quando tem esqueleto, pode ser que esteja em construção, mas quando tem mato nascendo no esqueleto, é porque a construção está parada. Dito e feito, o cara não aguentou o tranco e não conseguiu concluir a obra. Não só dessa, como de outro. Moral da história, quem botou dinheiro ali ficou meio perdido e não estava registrada a incorporação. Aí fica mais difícil ainda de buscar. E um dos relatos de quebra dessas empresas é justamente isso. Tem 4 ou 5 obras. Tem 4 muito bem e tem uma que não consegue realizar vendas e que é prejudicial para a empresa. Acaba desviando receita de um prédio para o outro, leva à falência. Então, é bem isso. Quando tem muitas obras, né, ele está num bom caminho, mas para falência, né? É complicado. O Diego falou, né? E também com relação ao preço, quanto maior o risco, menor o preço, né? Então, é bem isso. Exato, mas para entrar nisso tem que ter esse cuidado. É claro, surgem muitas oportunidades hoje no mercado, né? Muitas, né? Mas tem que cuidar. O Diego botou ali, dá um abraço para o José Roberto, meu queridão amigo. O Diego colocou ali, o histórico da incorporadora é importante. Claro que é importante. Claro, é muito importante. Por quê? Porque você sabe se ela tem solidez no mercado. É que nem quando você vai fazer seguro de vida. Quem é a seguradora? Normalmente, quem vende seguro fala o quê? A seguradora tal, tal, tem mais de 100 anos, tem mais de 150 anos, que ela vem te dizer o quê? Ela tem substância no mercado. Então, a incorporadora também tem esse aspecto. É bem diferente essa questão, né? Ela vem... Ó, a incorporadora já construiu tantos prédios, né? De fulano, da empresa tal. Então, há de se olhar quando vai construir. Lembrando sempre, o barato pode sair caro. Barato pode sair caro, né? Eu enfrentei uma dessas, Eduardo, que o meu município lá é pequeno, eu respondo às vezes por outros municípios também, mas teve um cidadão uma vez que apareceu, e não tem problema nenhum em falar, né? Mas não vou falar nomes, claro. Apareceu e anunciou no jornal o empreendimento. Mas cidades pequenas, todo mundo se conhece, né? E já começou a vender e o pessoal... Cara, o empreendimento era bonito, tá? Ele era tipo um U, né? Tipo um U, assim. E aí dentro, uma área de lazer, o pessoal olhou aquilo, enlouqueceram, enlouqueceram. Nossa! As pessoas começaram a entregar a escritura da casa que elas moravam para ele entregar depois uma unidade. E os caras passavam a escritura para ele, cara, sabe? Terreno, carro, nossa. E eu, quietinho, só olhando. Aí um dia vieram falar comigo como é que estava. Eu disse, não tem nada
no registro de imóveis. Nada. Eu nunca vi isso. Nem sei. Eu só vejo porque estou vendo lá que estão construindo. Não tem nada. Aí quiseram trazer um dia para o registro de imóveis alguma coisa, né? Começaram aquele burburinho para trazer uma coisa ou outra. Trouxeram uma unidade só para tentar registrar. E eram casas geminadas, né? Eu disse, tá, mas tem coisa errada aqui, tá meio estranho isso aqui. Comecei a pedir, não aparecia documento, não apareceu. Moral da história. Parou a obra, o cara sumiu. Aí os compradores começavam a ligar no cartório. Eu disse, gente, eu sempre disse, né, que não tinha nada aqui. Aí veio um advogado de fora para fazer uma reunião, foi lá no registro de imóveis, pediu para eu chamar, se eu conhecia os compradores. Eu disse, eu mais ou menos sei quem são, né? Pela cidade, assim, mas fala com aquele lá que ele sabe, ele estava vendendo até. Chamaram os compradores todos numa sala, o advogado pediu o quê? Dinheiro para acabar a obra. Meu, esse cara queria dar tiro nele. Queria dar tiro nele, imagina. Moral da história, ficou lá o empreendimento, né? Não ficou concluído do jeito que eles queriam, o pessoal se mudou, o pessoal ficou meio triste, mas aí depois se descobriu que o cara estava fazendo um outro empreendimento a 300 quilômetros de distância, e ele estava tirando o recurso daqui e jogando lá. É o mais comum, porque eu preciso dar um pé inicial para começar a colocar aquele empreendimento como atrativo, né, para poder ser vendido, enfim, é muito comum acontecer. Mas também tem empresas, professor, que conseguem, na incorporação, quase alcançar o valor final de venda. Dada a expertise e o reconhecimento que tem na sociedade, entregam e que entregam com o padrão oferecido. A gente tem alguns exemplos aqui na cidade que a venda na planta, ela se aproxima muito da venda da coisa pronta. Muito bom, muito bom. Quando o cara é um empresário sério e está organizado, vai bem. É que não tem como prever tudo que vai acontecer numa obra, né? Às vezes a obra vai levar 4, 5 anos, nesse meio tempo, pandemia, né? Morte, divórcio, doença, tudo pode aparecer, né? Dólar alto. Tem muita coisa que impacta. Exatamente. Por isso o cuidado, né? Tem que cuidar quando compra um imóvel, né? Essa semana me ofereceram um, eu gostei, né? Mas aí eu olhei o nome da empresa, uma empresa gaúcha bem forte, disse, não, nessa dá para ir, né? Nessa dá para ir, né? Tu sabe direitinho quando, né? Tu olha assim, aí acho que eu vou entrar. Mas não tô apaixonado, hein? Só vou entrar porque eu vi que é um bom negócio, eu vou entrar, senão eu tô apaixonado. Então, enquanto registrador, né, professor Salomão, é publicizar também a situação que essa empresa está. Porque acontece e muito de incorporadoras buscarem o registro da incorporação contendo processos, testos. Isso não inviabiliza o registro, mas ele vai ser noticiado. Uma situação que apareceu essa semana também. Isso da notícia é muito importante. Vou fazer um parênteses nisso que tu falou. O cara veio fazer um empreendimento no cartório e apresentou toda a documentação, começou a vender. Daí um senhor apareceu no balcão e disse, pode vender quando tem nome sujo na praça? Daí eu disse, olha, depende do que está acontecendo, calma, calma, vamos respirar. Daí ele disse assim, ó, fulano de tal não está vendendo? Eu disse, ó, está vendendo, não sei, mas ele registrou um empreendimento aqui. Daí ele puxou uma folha, tinha 70 protestos do cara. 70. Só que todos já tinham 5 anos. E ele não tinha pago nenhum. Ele esperou passar os 5 anos para fazer empreendimento. E aí? Né, cara? A lei protege ele, não protege? Ele pode publicitar, né? Já passou o caso, né? Se fosse anos, a certidão seria positiva e aquela certidão positiva seria salvada no registro e constaria em todas as unidades autônomas, caso ele requer abertura de matrícula, né? É uma publicidade que auxilia bastante o promitente adquirente, o adquirente.
E aí uma situação que apareceu que a gente fez aí para comprar, para explicar para a pessoa a possibilidade, uma analogia com a promessa de compra e venda. O incorporador venda, mas com cláusula resolutiva. Ele tinha parcelas do preço a pagar. Ele tinha um imóvel fora daquele empreendimento a entregar. A pessoa tinha um outro terreno e queria construir uma casa em cima daquele terreno. E ao invés de o incorporador se comprometer com entregar unidades no próprio empreendimento, ele se comprometeu com a construção naquele terreno onde ela indicou. Só que deu um problema, porque tinha que construir um talude que custava muito mais do que a casa. A contenção que precisava ser feita para a construção da casa custava mais do que o valor da própria casa. Então, eles estavam negociando, vendo como é que solucionariam, porque não dentro das cláusulas contratuais, né, não podia imputar a obrigação à incorporadora de resolver aquele problema, apenas de construir a casa. Então, eles estavam numa disputa e numa possibilidade de se exigir a resolução do contrato. Daí a assessora me questionou: Eduardo, e poderia registrar uma compra e venda com cláusula resolutiva? Daí, como explicação para ela: o promitente adquirente com parcela do preço a pagar, ele pode ser incorporador? Pode, a legislação prevê. E o adquirente? O proprietário, ele pode ser? Pode ser. Mas e com cláusula resolutiva? Eu te pergunto, registralmente, quem é que está na melhor situação? O proprietário com cláusula resolutiva ou o promitente adquirente? Proprietário com cláusula resolutiva me parece até bom, sabe? Não é ruim, não. Mas o promitente adquirente, que é irrevogável, né? Os dois têm uma situação muito boa, né? Tu consegue Parecido. identificar, eu identifico perigos diferentes, né? Mas o proprietário é quem está na matrícula, que é o cara que tem a cláusula resolutiva. Ele é proprietário. É proprietário, né? E parece que eles estão numa situação muito parecida, né? Os dois ainda têm uma Mas ele está obrigação. melhor. Tá melhor, inclusive para fins de soluções registrais para a conclusão do empreendimento. Porque uma das questões que ficou, duas questões que do promitente adquirente enquanto incorporador que poderiam surgir: pode vender ou ele pode ceder direitos de aquisição. Se a gente for fazer a leitura da lei da incorporação imobiliária, a gente vai ver que o registro da incorporação possibilita a alienação da coisa, a venda do imóvel. Não a cessão. Ele pode vender. Obviamente que na sistemática de registro, todas essas informações de que ele tem uma obrigação com o terrenista, elas vão estar no registro da incorporação. A depender do estilo do registrador, né? Mas entendo necessariamente terá que ser feito quando ele cumprir com a obrigação dele, com o terrenista, com o promitente vendedor, ele vai ter que realizar um ato registral, vai ter que arrecadar, recolher imposto por aquela aquisição, vai ser feito um ato na matrícula mãe e uma averbação em todas as unidades autônomas que já tenham abertura de matrícula, informando que ele cumpriu com a obrigação dele. Porque até então, toda venda que ocorrer do promitente adquirente incorporador, ela vai mencionar que é que é um negócio resolúvel. Porque pode que ele não cumpra com a obrigação dele na promessa e esse contrato se resolve. Perfeito, perfeito, perfeito. O teu som deu uma falhadinha de novo agora no final, mas não tem problema não, deu para entender, tá? Deu para entender. Eu vou finalizar porque eu tenho que sair para fazer meus exames anuais e eu estou em jejum. E aí eu vou. Mas eu quero agradecer demais a tua visita aqui no café de novo, Eduardo. É sempre muito bom conversar contigo.
e receber esses casos práticos do registro de imóveis. O pessoal gosta muito também. E a gente tem ainda aqui... essa semana eu quero conversar contigo sobre o módulo de incorporações. A gente está planejando alguma coisa aí. É muito bom falar contigo. Mandar um abraço para você. Deixa uma mensagem para o pessoal aí que quer estudar incorporações e adjudicação, que tu vê todo dia. Rapidinho. Essa semana, acredito que domingo eu consiga lhe encaminhar, se não houver nenhum tipo de imprevisto, algumas aulas já gravadas. Tá? E a todos que gostam, né, um assunto muito, muito interessante, complexo, né, mas que tem uma relevância social aí bem considerável. Vale a pena investir tempo nisso. Obrigado a todo mundo que está conosco. Um abraço para vocês aí que tenham ainda um restinho de semana pela frente. Torçam pela seleção brasileira. Sempre. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Até amanhã. Tchau, tchau.